Senhoras e senhores, estamos em mais um episódio do podcast Na Ponta do Tatame, com a presença do professor Alessandro da Mata, mais conhecido como Rata. Conta um pouquinho pra gente, Rata, da sua história, do seu começo. Então, me chamo Alessandro da Mata, mais conhecido como Rato, né? Ou mais íntimo, né? Cara, meu início no jiu-jitsu foi até uma história meio engraçada. Por quê? Eu e meu pai, quando eu era menor, a gente via muito filme de luta. Meu pai já lutou outras artes quando eu era menor e aí sempre ficava brincando muito, a gente ficava brincando e tal. Aí teve um dia que a gente passou de carro, tava a academia aberta. No caso, o meu primeiro professor, né, o CT Orelha, que é o Leonardo Orelha, o professor, meu primeiro mestre. E a gente passou de carro, tava todo mundo sentado, tipo, em uma azul, né? A gente passou no horário das crianças ainda. Aí meu pai passou, eu olhei, falei, pô, maneiro e tal. Aí meu pai falou, amanhã eu vou te levar lá. Amanhã eu vou te levar lá. Aí no outro dia eu entrei, desde então, estamos aí com... com mais de 15 anos. E tinha quantos anos quando começou? Eu tinha 9, né? Caraca. Comecei quase no final do ano, no caso. Com 9, aí a história mais legal que eu tenho, né? Porque quando eu entrei, naquela época era muito, muito cheio de criança, foi o seguinte, a minha primeira aula não foi com o meu professor. Minha primeira aula foi na época com o faixa marrom dele, que ele teve que eu não lembro o que foi, mas ele teve que fazer alguma coisa que não conseguiria puxar o treino. Aí o aluno dele puxou, que foi até uma colega, Carlinha. Aí não foi, eu tava lá no final. Aí teve normal esse treino. No outro, ele tava. Aí aquela fila gigantesca. Aí é uma história que muito legal que eu não esqueço até hoje. Que ele falou, eu tava no final da fila, né? Primeiro, nem kimono não tinha, e a criançada toda. Aí ele me pegou e falou assim, ó, tá vendo aquele pessoal que tá lá na frente? Eu falei, sim. Então, hoje você tá aqui atrás, tá? Então, um dia tu pode estar lá na frente com aquele pessoal lá também. Aí, conclusão, passando de anos e anos e anos e anos, o pessoal vai saindo, a galera foi ficando. Mas da minha época que eu comecei, quase todo mundo foi se movendo para outros lugares. Quando eu completei, acho que 14 não. Completei 13, eu era o primeiro da fila. Caraca. Eu ia falar, hoje em dia tu é o primeiro da fila, mas foi com 13. 13 anos foi o primeiro da fila. Aí foi até uma história legal que a gente contou pra ele depois. E aqui tá falando também, você é faixa preta de jiu-jitsu e de judô. Sim. E no judô, como é que foi? Cara, no judô não tem tanta história não. O judô pra mim foi mais o quê? O meu pai, ele quis encaixar o judô pra mim ter um complemento. Como meu pai me botou muito em competição, ele me fez ser um competidor, então ele me encaixou mais no judô pra me ajudar na parte do jiu-jitsu. Porque, quando eu era moleque, eu era muito guardeiro. Entendeu? Era guarda o tempo todo. Espirrou quando eu tava no chão. Aí meu pai me colocou no judô, com o Sensei Todd, né? Aí competi no judô, ganhei as competições no judô, ganhei uns 8 campeonatos, mas só lutei 8 vezes mesmo, tem os 8 campeonatos e ganhei. Aí desde então fui a preta, só que eu não fui a preta pela CBJ, no caso, fui preta pela liga, porque meu pai não tinha condições de pagar um exame de faixa na CBJ, né? Aí eu fui pela liga. E desde então não sou mais tão ativo no judô não. Gosto muito, treino muito, mas não sou mais tão ativo. Foi mais para eu ter um complemento para competir, entendeu? Sentir mais seguro em pé, coisa que eu não era. E não consegue, né, ter noção de quantos campeonatos tu já lutou na vida. Ou consegue? Ah, cara. É muita coisa. Fácil, mais de 200. Fácil. E as dificuldades para ir em tantos campeonatos assim? Pô, irmão, dificuldade de falar que foi complicado. Nunca tive patrocínio,
nem nada. Quem me ajudou mesmo foi meu pai e minha mãe, em questão. O meu irmão, principalmente. Meu irmão tirava o dinheiro dele, o trabalho dele para ajudar também. Meu pai já chegou a vender alguma coisa dentro de casa. Pegava alguma coisa lá, vendia ferro velho, alguma coisa, para conseguir pagar campeonato. A questão de campeonato foi difícil mesmo. Só o que a gente conseguiu respirar, que eu consegui lutar, foi o brasileiro. Na época tava tendo eleição e tal, e minha mãe conseguiu uma ajuda para um deputado, não lembro de quem foi, cara, tinha 14 anos na época. Aí pelo menos a passagem da gente, o cara pagou. Já ajudou, Já né? ajudou pra caraca. Aí foi quando eu consegui lutar o brasileiro. Porque até os campeonatos CBJJ, que são os importantes, pô, lutei poucos. Se eu lutei 6 vezes foi muito. Caraca. Entendeu? E também não é sempre que tem campeonato da CBJJ aqui no Rio. Não é sempre que tem no Rio. Entendeu? Tipo assim, no decorrer da minha vida toda de competição, no caso eu parei de competir seriamente na roxa. Na marrom eu cheguei a competir, mas já era época de pandemia, então teve que parar. Na roxa mesmo eu tava competindo direto. É pra tu ver, pô, apesar que na minha época não tinha ainda campeonato 15 de igual tem hoje em dia. Mas da azul pra cá, eu competi 6 vezes só. Caraca. Apesar que tirando o brasileiro pode ter colorido também, mas Open, essas coisas, eu competi muito pouco. E o seu desempenho nas faixas coloridas? Alguma história em cada faixa? Cara, fala pra tu, tem umas histórias legais. Na branca eu não fui muito, eu comecei a competir na branca, com 3 meses de academia eu tava competindo. Mas não foi tanta coisa, faixa branca eu fiquei muito novo ainda. Na amarela o negócio já começou a ficar mais sério. Na amarela foi onde foi a pedreira começou. Eu fiquei 2 anos de amarelo, competindo direto. Aí foi onde eu tive diversos adversários que hoje são nomes também, como o Nenego, o Catriel, Pedro Lucas já foi na época da Azul. Eu já lutava com o Pedro Lucas. E as disputas? Geralmente você ganhava deles na época? Cara, com o Catriel já, Pedro Lucas já também, mas já me ganharam também. O Nenego, que eu lembre, eu lutei 2 vezes com ele. Uma a gente empatou e eu perdi pela decisão dos árbitros. E a outra eu perdi por 2 pontos. Mas foi bem disputado. Sempre foi bem disputado, né? Aí na amarela foi porradeiro. Aí laranja foi mais tranquilo. Laranja foi bem mais tranquilo. Mas a melhor faixa que eu acho, cara, foi verde. A verde pra mim foi a melhor faixa que eu tive, foi a verde. Fiquei só um ano de verde, mas foi o ano da glória. Aí a verde foi onde eu ganhei o Mundial, eu ganhei o Brasileiro. Foi o único campeonato que eu consegui lutar. Lutei outro brasileiro também que ganhei, mas eu era amarela na época, entendeu? Mas o especial mesmo foi verde. Peguei uma galera que, tipo assim, eu gostava muito de pesquisar. Meu pai, então, era que nem o Mel, que meu pai tinha um livrinho de vendo com quem ia lutar. Aí tinha a galera que tinha ganhado na minha chave, que já tinha ganhado o brasileiro anterior e tal. Tipo assim, foi muito disputado. E foi, graças a Deus, foi onde eu consegui ganhar o meu primeiro brasileiro. O segundo brasileiro. E aí, daí veio azul. Aí azul mesmo. Tive porra de bomba. Aí foi azul onde eu comecei a lutar com o Pedro Lucas. Aí foi de azul. Muita gente na categoria. Muita gente na categoria. E eu pegava essa desvantagem na época porque eu faço aniversário em dezembro. Então eu tinha 15 anos, tava 16 e 17. Tava 16 e 17, meu primeiro ano de azul. No começo do ano não foi tão legal. Não foi tão legal o começo do ano. Aí do meio pra lá eu comecei a me achar no outro ano de azul. Que eu já tava com 16 no caso, né? Aí já me senti muito melhor. Já começa a ficar mais forte. Começa a ficar mais forte. Entendeu?
E aí de roxa não teve tanto campeonato. Não teve tanto. Marrom, infelizmente, a marrom já veio começo de pandemia, eu tive que parar. Aí deu uma desacelerada. E preta estamos voltando agora. Vamos ver como é que vai ser. E tem alguma noção de quantas medalhas você tem? Foram mais de 200 campeonatos. Cara, e 10 medalhas. Medalha fácil mais de 200. De ouro, assim, falando separado de ouro, deve ter uns 170, 160 fácil. Fora o troféu, só de ouro. De ouro. Fora os campeonatos, os troféus, né? Meu pai tinha muito esse bagulho de ranking, ele gostava também. Aí do ranking como eu não tinha condição de juntar CBJJ e tal, eu não tinha ranking igual tem hoje em dia. Era na FJJ Rio, que era a Federação do Rio, e hoje é CBJJD, mas na minha época era FJJD, no caso. Era o Mineirinho. Desde a época que eu comecei a treinar até a faixa roxa, eu fui campeão do ranking. Então, desde os 9... Desde os 9 não, quando eu comecei a lutar eu tinha 10. Aí dos 10... Dos 10 até os 19. 19 não. 19 quase já 10 tava anos. Até os 18. Até os 18. 8 anos em primeiro do ranking. Até os 18. 8 anos em primeiro do ranking. Aí parei de competir e nunca mais voltei pra lá. E qual é o seu sonho com o jiu-jitsu? Cara, hoje, meu sonho no jiu-jitsu, eu ser bem sincero contigo, eu acho que não vou falar que essa gana de competição morre, porque não, sempre tem um pouco. Assim. Eu acho que até a galera que se aposenta, querendo ou não, quando vê, dá aquela vontade de competir. Tanto que agora tem uns que pararam e estão voltando a lutar. É, isso aí. Nunca morre a vontade de competir, mas se eu falar pra você que hoje o meu negócio é focado 100% em competição, acredito que não. Luto, vou voltar a competir agora, sério. Mas dizer pra você que eu quero viver daquilo dali, de competição, não. Hoje eu tô focado muito mais em aula, entendeu? Quero criar, tipo assim, querendo ou não, sou muito novo ainda, né? Sou muito novo, mas eu criei um legado em competição, desde criança até hoje em dia. Ainda vou caminhar mais um pouco, entendeu? Uns anos bem pra frente ainda vou continuar competindo, mas eu quero ter esse legado de trazer um nome, entendeu? Um nome em questão de aluno, trazer uma galera pro nome pra não ser só competidor, não ser só competidor, ser um bom professor agora, entendeu? Então eu tô focado muito mais agora, não só na competição, como em aula. Criar um legado agora como um professor, como um treinador bom, assim como eu fui como competidor. E um recado pra quem quer ser campeão? Cara, principal, para um cara que quer competir, é o que eu costumei sempre falar até pra você. É o que? Vamos supor que seja 100%, vamos botar 100% sonho de competição. Cara, o que você tem que ter nesse 100%? Não vou virar pra você e falar que não é pra você não ter força, não é pra você ter treino, nada. Mas pode botar de 60% a 70% fácil, você tem que ter uma cabeça muito boa. É mais estratégia do que... É o que eu costumo falar. Força. É que eu costumo até brincar com os alunos agora. Qual que é o símbolo do jiu-jitsu? Todo mundo diz, o símbolo arte suave. Não, isso é uma frase. Entendeu? O símbolo do jiu-jitsu é um xadrez. Entendeu? O símbolo do jiu-jitsu é um xadrez. Então, se você não... Uma peça errada que você morre, é checkmate. Até dando uma pauta de falando de xadrez pra tu ver. Eu tava vendo o Mundial agora de xadrez. Acho que é Magnus o nome dele. Ele é o top 1. Ele perdeu com um moleque iniciante. Isso que é... Aí é um movimento, não quer dizer que ele não sabe jogar. O cara é top 1 mundial. Ele perdeu pro iniciante. Então, tu vê que um erro que ele teve... O menor erro possível pode acabar a luta, acabar o jogo. Então, o que eu falo pra galera? Cara, primeira coisa, cabeça. Não tem como não falar pra você, virar pra você e falar, não, vai chegar no campeonato, fica calmo,
Porque não tem como, não dá. A adrenalina tá no pico, cara. Tu não vai Coração ficar calmo. acelerado. Fica calmo, tranquilo. Isso aí não adianta tu falar pro cara, porque isso o cara vai ter. Tu tem que chegar e falar o que pro cara? Cara, ó, cabeça, olha o que o cara vai fazer. Não se preocupa só contigo. Pô, meu professor me ensinou o que desde a na época de criança. Tem como um atleta de jiu-jitsu fazer igual um atleta de karatê? Pegar o kimono e ir pra frente da praia? Não dá. Tá. O karatê tu vai lá, faz seu kata. O jiu-jitsu é a única. Dá pra arredondar como uma única arte, porque o judô tem até como você treinar com elástico e tal, fazer umas entradas. Mas o jiu-jitsu, ele necessita um parceiro de treino, entendeu? Não tem como eu ficar com um boneco, alguma coisa. Quando eu chegar alguém, não vai ser a mesma coisa. Eu tenho que ter um ser pensante lutando comigo, entendeu? Porque vai da reação do adversário Vai da também. reação do adversário, isso aí. Então, o que eu falo pra galerinha que quer competir agora, cara? Cabeça principal, entendeu? Tem que estar o principal. Não se preocupar no que você vai fazer, mas o que o cara vai fazer, entendeu? O primeiro ponto é esse. Segundo ponto é difícil, mas calma, entendeu? Não seja um cara desesperado. Ah, eu vou entrar, eu vou sair na porrada, não quero apertar, mano. Vai se atrasar, não adianta. Então, calma, tranquilo, força tem que ter também. Não vou falar pra você que é só técnica. Força só é ruim quando acaba. E você só tudo acaba. Mas também não adianta você ser muito forte, afobado e não ter a técnica, entendeu? Já gasta tudo, aí Gasta veio tudo. pro final da luta. Tu se estreia, mas pode botar aí, ó. 60% cabeça, cara. 60% cabeça, 30% técnica, entendeu? E aqueles 10% ali de força, irmão. E não vamos botar 10%, não. Vamos melhorar. Vamos ser bem realistas. Vamos botar 9%. É. Aquele 1% ali que decide a luta é a vontade de quem quer ganhar. Quem quer mais leva, né? Quem quer mais leva. Se você e o cara pode estar ali, ó. Vamos igualado. Os dois Se um cansados. dia o cara tiver mais vontade que você e você fraquejar, o cara vai levar. Entendeu? Sempre assim. Então a dica é essa. Primeiro ponto, cabeça, sempre. Treino. Não adianta falar que treinar pra quê? Você já sei o que fazer. O jiu-jitsu tem muito dessa, cara. Se você fica estagnado, o cara passa na tua frente. O jiu-jitsu, ele é muito... Como é que eu posso usar a frase pra você? Não é recíproco. Tipo assim, se você relaxa muito, vamos botar, pode ter teu parceirinho de treino ali que tu aperta ele toda hora. Por que eu não vou treinar só perto ele toda hora? Se tu relaxa, Daqui a pouco ele daqui a pouco ele tá te apertava apertando. ele 3 vezes, daqui a pouco Duas, duas, uma, daqui a pouco ele tá te começa, apertando. isso aí, ele começa a evoluir. Se você para, pra você voltar, irmão, é complicado. Então, treino nunca é demais, irmão. Cabeça, treino e foco. O principal é esse. Pra ser um campeão hoje é esse. Entendeu? A sua força de vontade, o seu treino e a sua cabeça vai dominar o que você vai fazer na luta. Entendeu? Não adianta chegar lá com a cabeça baixa falando que o cara é melhor que você. O cara é um ser humano que nem tudo. 2 braços, 2 pernas, a cabeça. Entendeu? Então o que vai mandar é a sua cabeça. O principal são esses. Quem sonha em competir, a parada é essa aí. Então, galera, esse é um recado fundamental não só para o jiu-jitsu, mas para a vida também. E, Rato, você falou que vai voltar a competir. E aí, conta um pouco pra gente como vai ser. Cara, eu vou voltar a competir agora, esse final de semana já vou voltar. Hoje eu tô pela Flow Jiu-Jitsu, né? É uma marca nova chegando no mercado aí. A gente vai mostrar o nosso nome. O nosso mestre, o Auro Couto, entendeu? Também é um grande nome nas competições aí. O Auro tem uma grande história no Jiu-Jitsu em questão de competição e ele tá querendo fazer a mesma coisa que eu falei. Não só uma vida grande de competidor que ele teve, agora ele vai levar um legado, com certeza ele ainda vai competir, tipo, o velho pra gostar, mas ele vai levar o nome dele agora, entendeu? Com a equipe dele, que é a Flow Jiu-Jitsu,
E vamos seguir nesse rumo agora. Vamos ver o decorrer da carruagem. Vamos lutar agora. Acredito que mês que vem já deve ter outro, entendeu? E vamos voltar nessa vida nova de competição de novo. Então é isso, galera. Valeu, Rafa. Tamo junto. Bom, Esse foi mais um episódio no podcast Na Ponta do Tatame. Você que ficou até o final do vídeo, curte, comenta, se inscreve e compartilha. Os! Então é isso, galera. Valeu, Rato. Tamo junto. Você que ficou aí, me embolou tudo. Eu esqueci, pô. Eu esqueci de novo. Vem comigo, senhores. Estamos em mais um episódio do podcast Na Ponta do Tatame, com a presença do professor Alessandro da Mata, mais conhecido como Rato. Eita, já vai. Ah, e a pergunta? Achei que você ia se apresentar, pô. E hoje ele vai